Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à série que temos produzido a respeito do caos do Brasil em 2021, caos este gerado pelo governo de Jair Bolsonaro. Como nos vídeos anteriores, nós trataremos de um tema específico, e o de hoje é o papel dos militares nessa situação de tragédia a qual o povo brasileiro tem vivenciado. Para chegarmos a isso, obviamente é importante nós entendermos um pouco, discorrermos um pouco sobre como os militares se relacionam com a política, como eles vieram se relacionando com a política no decorrer da história contemporânea brasileira. E é então por isso que nós vamos fazer uma digressão, né, e vamos tratar aí um pouco dessa temática. Antes de contar especificamente um pouco dessa história, é importante a gente situar que em nenhum país onde o Estado de Direito prevaleça, os militares da ativa têm um papel fundamental dentro do campo da política. Por uma questão muito simples. Do ponto de vista ético, é claro que um militar ele pode ter a sua condição de cidadania plena como qualquer outro cidadão. O problema é que os militares da ativa, eles detêm a condição de serem representantes do monopólio do uso da força, o braço armado do Estado. Assim sendo, um militar ele tem uma condição especial comparativamente a um cidadão civil. Dentro desse processo, os comandantes militares, eles podem sim, ao participar da política como eles costumam fazê-lo, né? Sempre que os militares acabam participando da política, eles acabam participando como uma tentativa de intimidação da soberania popular, de usurpação desta soberania popular. E é nesse sentido que nós, como defensores da democracia, como defensores dos direitos constitucionais, não podemos tolerar esse tipo de atuação. E é assim que acontece em todo o mundo em que o Estado de Direito prevalece. A história brasileira ela é recheada de participação de militares, de participação da corporação militar, se imiscuindo dentro das relações políticas. Nós vamos ter aí diversos momentos. Vamos lembrar que a própria proclamação da República, lá em 1889, ela se dá a partir de uma ação dos militares, de uma ação do exército, para depor a monarquia então existente. E assim vai continuar, durante o século XX, seja em momentos em que eles vão atuar nas sombras, certo? Nas conspirações, em tentativas de golpe, seja quando eles levam isso a cabo, como por exemplo, obviamente no mais trágico desses momentos, a ditadura civil-militar de 1964, certo? Em que os militares darão um golpe com o apoio de uma parcela da população civil, certo? E vão permanecer no poder durante 21 anos. É interessante, para que a gente compreenda esse processo, é interessante a gente verificar também que a corporação militar, historicamente, como aliás qualquer associação de pessoas, ela vai ter aí, certo, na sua trajetória, ela vai ter lideranças de vários matizes. Nós tivemos na história brasileira, seja no início da República, seja durante boa parte da República, nós vamos ter, por exemplo, a presença de inúmeros oficiais com tendências progressistas. Nós tivemos aí, certo, inúmeros oficiais de caráter nacionalista, defensores da soberania brasileira, da soberania nacional perante as demais potências do mundo. Nós tivemos também, certo, oficiais de tendência de esquerda, certo, de um pensamento popular, de defesa das camadas mais pobres do país. Isso conviveu, obviamente, com outros setores, com outras partes dos militares, associadas, aí, certo, próximas a uma visão mais conservadora, tá? A uma visão ligada ao grande capital,
alguns inclusive ligados a uma tendência de posição subalterna do Brasil perante potências internacionais. Esse convívio ele aconteceu durante muito tempo. O que nós estamos acostumados, muito provavelmente o que você que está vendo esse vídeo está acostumado, é exatamente com o predomínio desta visão conservadora. E é importante a gente entender, a gente situar historicamente que essa visão conservadora ela vai, a partir da ditadura de 1964, ela vai se tornar não somente hegemônica, mas ela vai se tornar quase que totalitária dentro do segmento militar. Por quê? Porque estamos a falar de um momento histórico em que vivia o Brasil e o mundo todo sob as circunstâncias da chamada Guerra Fria, da ordem bipolar. E dentro desta ordem bipolar, dentro da Guerra Fria, o Brasil sofria, como aliás continua sofrendo, certo? Uma fortíssima influência da grande potência imperialista daqui do Ocidente, os Estados Unidos da América. Recém-saídos da vitória na Segunda Guerra Mundial, se impondo sobre o Ocidente, da mesma maneira como a União Soviética, a outra grande vencedora da Segunda Guerra Mundial, naquele momento, se impunha sobre outras áreas do planeta. Pois bem, dentro desta dinâmica, o que se vivenciou nas Forças Armadas foi o apogeu da chamada Doutrina de Segurança Nacional. Essa Doutrina de Segurança Nacional era totalmente plasmada, totalmente copiada dos ditames decididos por Washington. E, a partir daí, se impôs, dentro do Brasil, um processo de perseguição a toda voz dissonante que existisse, seja dentro da corporação e depois do golpe, certo, constituído, também na sociedade civil. A formulação da ditadura civil-militar de 1964 vai trazer com muita força exatamente estes princípios de enxergar aquele que teria uma voz dissonante como um inimigo do Estado, um inimigo da sociedade, e executar sobre ele todo a lógica de repressão, a lógica repressiva que o aparato militar teve treinado, como sempre em qualquer lugar do mundo, para usar contra as ameaças externas. Então a doutrina de segurança nacional ela foi incorporada por esse segmento dominante, o segmento não legalista, o segmento dentro das Forças Armadas que deu o golpe em 64, aquele que rasgou a Constituição, aquele que passou por cima da vontade da soberania popular, afastando um presidente legitimamente eleito, para poder impor ao povo, impor à população, impor ao país um general a comandar a organização do país. Então esses militares de um pensamento conservador, esses militares de tendência de direita, eles sufocaram todos aqueles que de alguma maneira serviam como resistência a esse tipo de mentalidade, fossem eles de esquerda ou mesmo que não fossem de esquerda, fossem eles apenas e tão somente legalistas, defensores da Constituição. É a partir daí, de 64, que nós vamos ter então essa verdadeira, vamos dizer assim, essa vitória de um pensamento único dentro do alto comando das Forças Armadas. Quando eu digo um pensamento único, é do ponto de vista da visão ideológica maior, tá? E em grande parte da submissão do país Brasil à força do imperialismo dos Estados Unidos. Mesmo assim, mesmo dentro desta configuração de poder que ali se estabeleceu, obviamente que ainda existiam algumas tensões, tensões ali, certo, entre os oficiais, existia ali, certo, dentre esses oficiais aqueles que eram mais sectários, aqueles que eram mais radicais na defesa de um pensamento de direita e muitas vezes inclusive de extrema direita, e haviam aqueles que eram vistos como mais moderados, certo? De uma linha mais moderada. Na época se falava os generais linha dura, extremistas, e os generais moderados.
É importante a gente entender que durante a ditadura civil-militar nós tivemos aí alguns embates entre essas duas linhas de pensamento dos militares. Houve um momento marcante quando do governo do general Ernesto Geisel, que tinha como seu braço direito, como seu grande formulador político, o general Golbery Couto e Silva, em que essas duas figuras proeminentes da ditadura militar brasileira, eles percebendo, final dos anos 70, percebendo, tá, que a ditadura começava a fazer água, percebendo que a sociedade civil já não aguentava mais, já estava cada vez mais crescendo a sensação de descrédito da parte da sociedade civil em relação aos militares, e mesmo aqueles setores com pouquíssima informação, aqueles que estavam totalmente dominados por uma informação restrita a partir dos instrumentos de censura que a ditadura impôs ao povo. Mesmo assim, quer dizer, essas pessoas começavam a cada vez mais questionar, a criticar, se não diretamente, certo? Mas pairava sobre a sociedade na segunda metade da década de 1970 um desgosto em relação àquele tipo de vida que estava sendo submetida à população. E diante disso, essas figuras, esses generais, perceberam a necessidade de aceitar um processo de transição, de iniciar um processo que pudesse gradativamente, na visão deles, primeiro, diminuir o processo de tortura, violento processo de tortura que existia durante a ditadura, fundamentalmente a partir do ato institucional número 5, e percebendo que mais cedo ou mais tarde deveriam os militares retornar aos quartéis, abandonar esta aventura de fazer política, de se colocar como uma corporação acima da vontade popular. Quando isto aconteceu, houve um momento de grande tensão da história brasileira. O ano era 1977 e um general expoente da chamada linha dura, de nome Silvio Frota, tentou articular um processo de golpe dentro do golpe. Mas o que viria a ser um golpe dentro do golpe? A tentativa de endurecer mais ainda o regime. Então percebam, de um lado você tinha um grupo de militares conservadores, militares de direita, mas que, estando no poder, certo? O presidente Ernesto Geisel, Golbery Couto Silva e aqueles que o cercavam, estando no poder, percebiam que o regime militar estava gradativamente se desgastando, derretendo, e teria que, em algum tempo, em alguns anos, teria que deixar o retomar da democracia. E, por outro lado, aqueles militares, com a figura do Silvio Frota como sendo o seu grande representante, que não queriam, em hipótese alguma, largar o poder. E que eram tão, mas tão sectários, que chegavam ao ponto em que o Silvio Frota, na época, chamava o presidente da República, Ernesto Geisel, chamava, obviamente, nos corredores, nunca de forma explícita, de forma aberta, mas chamava aí, certo, nos corredores, o presidente da República, Ernesto Geisel, de comunista. Para você ver, para você que aí está assistindo o vídeo, ver como esses delírios que nós vemos nas redes sociais, no YouTube, e em vários outros lugares hoje, desses setores da extrema-direita que adoram taxar a tudo e a todos que pensam diferente deles como comunistas, com este palavrão, certo? No qual eles acreditam que cabe qualquer coisa. Isso não é de hoje, isso já vem dos extremistas da direita, por exemplo, o senhor Silvio Frota. Por que eu estou contando essa história? Porque o Silvio Frota tentou dar esse golpe em 1977, mas foi neutralizado pelo general Ernesto Geisel, que o afastou da condição de ministro do Exército, pois ele era o ministro do Exército naquele momento, o afastou, e com isso, vamos dizer assim, bloqueou a tentativa
desse setor da extrema-direita, desse setor linha dura, de se perpetuar no poder por mais tempo do que eles já estavam. É importante a gente citar isso, por quê? Porque passado o governo Geisel, veio o governo de João Batista Figueiredo, o último presidente militar, e depois disso, em 1985, a transição para um presidente civil, eleito ainda indiretamente, com as regras do jogo impostas pelos militares, porém civil, que foi Tancredo Neves, e o seu vice José Sarney, que foi quem acabou tomando posse. Eu estou citando isso para vocês, para poder vocês entenderem como ainda lá, dentro da ditadura civil-militar, já existiam aqueles setores extremistas que queriam se perpetuar no poder, negando a possibilidade da participação democrática, da participação do povo, da autonomia e da soberania popular sobre a política brasileira, a política nacional. Esses cidadãos militares, eles foram derrotados. E quando eu falo esses no plural, é porque obviamente que o Silvio Frota não funcionava sozinho. Ele tinha aqueles que o cercavam, né? Ele tinha aqueles que, tanto generais como outros oficiais, que comungavam desta mesma ideia, desta mesma visão. Pois eles, de certa maneira, foram colocados de lado, foram deixados de lado, tá? Ficaram ali, né, à espreita, certo? E se já não tinham mais um papel de relevância dentro do poder da época, eles passaram a articular uma série de pensamentos, certo? Com essa tônica de taxar todos aqueles que não pensavam exatamente como eles e que não se submetiam à sua voz de comando, a taxá-los como inimigos do país. Ou seja, de alguma maneira eles reforçaram a ideia da doutrina de segurança nacional. Vejam vocês, né, a que nível de exacerbação nós chegamos, nós vivenciamos. Naquele momento, a sociedade brasileira achava que o perigo estava neutralizado. E realmente ali tudo parecia que sim, que estava. Isso que eu estou dizendo não estou aqui para falar que então o Geisel ou os outros generais fossem defensores da democracia. Claro que não. O Geisel foi um dos ditadores, certo? Porém, ele percebeu, certo, que havia uma necessidade de alguma mudança, porque o mundo todo estaria mudando. A década de 1980 foi isso, foi uma década de transformações onde as ditaduras daqui da América Latina, todas aquelas que foram sustentadas pelos Estados Unidos da América, elas foram caindo uma a uma. Após esse processo, o que aconteceu? Depois de 1985, houve uma gradativa retomada dos ares democráticos. E com isso, a pluralidade, o confronto de ideias, a diversidade voltou à tona. Foi muito importante, a partir de 1985, a participação na história brasileira de um livro, uma obra que eu faço questão de citar aqui, que foi o livro Brasil Nunca Mais, organizado por duas figuras, eminentes figuras da religiosidade brasileira, o grande cardeal do estado de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, da Igreja Católica Apostólica Romana, e o pastor Jaime Wright, tá? Os dois juntos, junto com uma série de segmentos da sociedade, comandaram um processo de um levantamento nesse livro Brasil Nunca Mais, onde se expôs para os brasileiros e para o mundo uma série de circunstâncias das torturas cometidas pelos militares contra aqueles que pensavam de forma distinta, contra aqueles cidadãos que pensavam de forma distinta. É importante ressaltar que, a partir do Brasil Nunca Mais, a partir dessa situação de denúncia, os militares radicais, sectários, jamais aceitaram o retorno da democracia. Se eles não podiam fazer um processo de luta naquele momento, para aquela conjuntura, não podiam fazer um processo de luta, de resistência, de manutenção da ditadura, mas nos quartéis eles passaram a confabular e gradativamente a criar narrativas que pudessem para os seus soldados, impedir que eles vislumbrassem a realidade
e a importância da democracia e do papel, sim, das Forças Armadas, importantíssimo papel das Forças Armadas, porém, como sempre, submisso à Constituição. Depois do Brasil Nunca Mais, né, e de toda a efervescência, né, democrática que veio, tivemos a Constituição, a Constituinte, com a aprovação da Constituição de 1988, né, a delimitação dos papéis de todas as instituições no cenário político nacional. Mas é importante a gente ressaltar que o Brasil, nessa transição, ele teve alguns equívocos que geraram problemas com os quais a gente paga e temos pagado até hoje. Uma questão fundamental foi que o nosso processo de transição democrática, diferente daquilo que aconteceu em alguns países vizinhos, vou citar um deles, a Argentina, por exemplo, diferente do que aconteceu nesses países vizinhos, onde os militares que causaram terríveis malefícios, o primeiro deles rasgando as constituições dos seus países, e depois com prisões arbitrárias, com perseguições, com tortura, com assassinatos, né? Tudo isso, certo? Nos nossos países vizinhos, isso foi a julgamento. Foi a julgamento. Tá? Chegando, inclusive, como eu citava aqui o caso da Argentina, para não precisar ficar citando muitos outros, chegando, inclusive, a se punir com prisão os presidentes ditadores. Ou seja, o ponto máximo, mais alto que existia. Além de outros atuantes nesse processo. Aqui no Brasil, não. O Brasil, a cultura política brasileira, de certa maneira, decidiu empurrar com a barriga. Decidiu permitir, certo, que o silêncio se pousasse sobre os crimes cometidos por aqueles que violaram a Constituição brasileira lá em 1964. E a gente paga por isso. Paga por quê? Porque aquele segmento que eu citava, extremamente autoritário, sectário, ele foi formulando teorias e repassando essas teorias para os soldados que iriam se transformar em oficiais, para os oficiais que um dia viriam a ser generais, com uma narrativa completamente descabida, completamente fora de nexo. Uma narrativa que aparece, por exemplo, nos livros de um importante autor para os militares, o general Avelar Coutinho, tá? Muito bem descritos, todo certo, essa narrativa, tá? Nesses livros, descrita para nós pelo professor Eduardo Costa Pinto, tá? Num importante artigo chamado Bolsonaro e os Quartéis, onde ele mostra que os livros do general Avelar Coutinho, totalmente baseados numa teoria conspiratória de que o comunismo graçava e graça até hoje pelo planeta, ignorando completamente a crise do chamado socialismo real, ignorando o fim da União Soviética, ignorando a queda do Muro de Berlim, ou seja, ignorando todo um processo de fragilização daquela esquerda anterior ao fim da União Soviética. Pois essa tese tão estapafúrdia, ela foi e continua sendo difundida nos quartéis. Da mesma maneira como essa tese estapafúrdia se casa com o discurso de alguém que nós já citamos aqui em vídeo anterior, o autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, que tem a mesma teoria. E nós mostramos aqui para vocês de onde que nasce esse pensamento lá do neoconservadorismo estadunidense, de como isso acabou sendo construído a partir dessa visão dos negacionistas. Pois bem, esta visão completamente fora de nexo, ela foi sendo difundida nos quartéis. E boa parte dos nossos oficiais continua acreditando nisso. Quando nós vivenciamos aqui no Brasil,
uma transição dos governos democráticos e chegamos, né, a ter governos de centro-esquerda, governos de centro-esquerda com o do ex-presidente Lula ou da ex-presidente Dilma, nesse processo, né, essas pessoas acreditavam piamente que os governos extremamente moderados, da ex-presidenta Dilma ou do ex-presidente Lula eram governos de comunistas. Até mesmo o governo neoliberal do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era taxado por essas pessoas como governos comunistas. Todos eles participando, partícipes de um movimento de extrema esquerda a tomar o poder no mundo, né? O chamado marxismo cultural, certo? Esse delírio, tá, criado aí por algumas figuras, como por exemplo os já citados aqui anteriormente. Pois bem, esse tipo de formulação, né, esse tipo de formulação teórica é muito interessante. Eu trago aqui mais uma contribuição importante para que vocês possam ler, certo, a partir daí, que é o livro Guerra Cultural, né, e Retórica do Ódio, tá, do grande professor da UERJ do Rio de Janeiro, João César de Castro Rocha, onde ele mostra como há um casamento entre essa visão dos militares, né, defensores aí, desse tipo de pensamento baseado na doutrina de segurança nacional, e a figura, por exemplo, do Olavo de Carvalho, né? Então é interessante vocês verificarem como essas coisas vinham sendo construídas nesses últimos anos. E para acelerar esse processo de choque, o que nós vamos ter quando os governos brasileiros de centro-esquerda vão propor, inspirados naquilo que aconteceu na África do Sul de Mandela, certo? As chamadas comissões da verdade, para se analisar aquilo que aconteceu no passado, de alguma forma tentando reparar um erro da sociedade brasileira que não decidiu logo na transição da ditadura para a democracia identificar os crimes cometidos pelo Estado e puni-los. Quando as comissões da verdade surgiram numa tentativa bastante moderada de recuperar a história, de permitir a você, cidadão, que conheça a história do seu país, o que deveria ter sido muito bem visto pelas Forças Armadas, porque afinal de contas todos nós devemos lutar pela verdade histórica. Mas quando isso aconteceu, houve um verdadeiro terremoto no alto comando das Forças Armadas. Porque este alto comando das Forças Armadas bebeu das fontes, por exemplo, dos livros do general Avelar Coutinho, certo? Bebeu dessas fontes da extrema-direita, né? Aquela pluralidade que existia antes de 64, ela tinha desaparecido dentro dos quartéis. Por quê? Porque todos os oficiais que tinham uma tendência mais progressista, eles foram eliminados, eles foram tirados de cena. Então, dentro dessa visão, o que prevaleceu? Prevaleceu a tese de que toda e qualquer forma de busca de justiça seria um revanchismo e que os militares deveriam se unir contra ela. No meio desse processo, aflora essa figura trágica da nossa história contemporânea, da nossa história atual, que é o Jair Messias Bolsonaro. Com esse discurso que vocês sabem bem, esse discurso caótico, né? Esse discurso de elogio à tortura, elogio à ditadura, elogio à morte. Quando ele emerge e quando ele passa a ganhar um apelo popular, primeiro nos setores ultra-autoritários da sociedade brasileira, e depois convencendo também outros setores da sociedade brasileira que acreditaram, ou quiseram acreditar, fecharam os olhos para o autoritarismo e resolveram querer acreditar que poderia haver alguma mudança possível, em um defensor de um pensamento totalitário. Os militares, o alto comando dos militares resolveu abraçar essa candidatura
porque ali percebeu a possibilidade de mais uma vez na história voltar a se imiscuir na vida política, na vida pública. Percebeu ali a possibilidade de sair daquele que é o seu campo determinado pela Constituição. Um nobre campo, um correto campo, aquele que o Estado de Direito determina para as Forças Armadas. Defender a nação, o povo, o território de ameaças externas. Mas resolveram voltar a aplicar a ideia de tentar, certo, com muito desejo de poder, de tentar assumir postos de comando. E vão então abraçar-se com este governo completamente voltado, baseado no caos, como nós explicamos alguns vídeos atrás, né, certo? Na ideia, certo, porque afinal de contas Bolsonaro é o porta-voz do caos, né, ele só consegue sobreviver enquanto as pessoas estiverem no confronto, no conflito, completamente perdidas, pois as Forças Armadas se abraçaram com ele. Se abraçaram e mantiveram esse abraço, e têm mantido esse abraço até hoje, né, apesar de uma ou outra defecção. Mas o tônus principal continua sendo aí, certo, da união com esse tipo de discurso. Haja visto todos os cargos que os generais têm nos ministérios, né, certo? Maiores até do que durante o período da ditadura. Temos mais ministros hoje militares do que chegamos a ter nos governos ditatoriais. E tivemos aí, certo, situações verdadeiramente vexaminosas, vexatórias, certo? Como, por exemplo, a presença do ministro general Pazuello no Ministério da Saúde, né? Aquele que era alardeado pelos seus defensores, certo, como um grande estrategista, e se mostrou realmente, certo, uma participação terrível, né? Incapaz de garantir oxigênio para as pessoas que estavam, certo, prestes a morrer em Manaus, onde nós tivemos essa situação de filme de terror, né, de cidadãos morrendo por falta de tubos de oxigênio, né, mostrou que não entendia nada do ponto de vista, certo, da lógica de gerenciamento estratégico, porque confundiu estados, mandou insumos de um estado para outro, porque confundiu as siglas dos estados. Quer dizer, mostrando realmente, certo, aí um preparo precário dentro desse processo. Essa situação que a gente vivencia hoje tem uma participação direta dos militares. E é importante que agora, nesse momento em que realmente, certo, Jair Bolsonaro se mostra bastante enfraquecido, uma parcela desses militares está resolvendo, percebendo quão mal essa participação na vida política está fazendo para a instituição. Porque, afinal de contas, todo cidadão brasileiro deve sim querer, desejar ter forças armadas sérias, profissionais, respeitadas e que respeitem a Constituição. Esse é o nosso desejo. Não é uma crítica vazia, é a necessidade de que cada estamento tenha o seu lugar ali, aquele que é definido pela legislação. Muito obrigado, pessoal. A gente encerra esse vídeo hoje e na próxima semana teremos um outro, fazendo uma outra abordagem a respeito dessa problemática. Até a próxima. Tchau, tchau.